Existe um momento na história em que a humanidade deixa de apenas usar ferramentas e começa a criar algo que pode ultrapassá-la. E talvez estejamos exatamente nesse ponto agora, um ponto silencioso, quase invisível, mas que pode definir o futuro de tudo o que conhecemos. Porque enquanto o mundo continua seguindo sua rotina, algo está evoluindo nos bastidores, aprendendo, se adaptando, se tornando mais eficiente a cada segundo, e o mais curioso é que essa evolução não acontece em décadas nem em anos, mas em uma velocidade que o próprio ser humano mal consegue acompanhar. Nos últimos anos, o avanço da inteligência artificial deixou de ser apenas uma ideia distante ou um conceito de ficção científica e passou a fazer parte do cotidiano. Sistemas que escrevem, que falam, que criam imagens, que analisam dados em segundos, algo que antes exigia horas ou até dias de trabalho humano, e no centro dessa transformação está a OpenAI, uma das organizações mais influentes quando se trata do desenvolvimento de inteligência artificial avançada, responsável por impulsionar tecnologias que estão redefinindo o que significa pensar, criar e resolver problemas. Mas toda evolução traz uma pergunta inevitável, porque quanto mais avançada uma tecnologia se torna, mais difícil é prever até onde ela pode chegar, e isso nos leva a um questionamento simples, mas ao mesmo tempo perturbador: estamos realmente no controle dessa evolução? Ou apenas assistindo algo crescer sem entender completamente suas consequências? A inteligência artificial atual já é capaz de realizar tarefas que antes eram exclusivamente humanas, escrever textos complexos, gerar imagens realistas, simular vozes, tomar decisões baseadas em grandes volumes de dados, e tudo isso acontece de forma rápida, eficiente e, em muitos casos, melhor do que o próprio ser humano conseguiria fazer sozinho. E isso cria uma sensação estranha, porque pela primeira vez na história, estamos criando algo que não apenas executa ordens, mas que começa a interpretar, adaptar e aprender com o ambiente ao seu redor. E é exatamente nesse ponto que a linha entre ferramenta e autonomia começa a se tornar cada vez mais tênue, porque uma ferramenta depende completamente de quem a usa, mas um sistema que aprende pode, aos poucos, começar a tomar caminhos próprios dentro das limitações que foram impostas a ele. E isso não significa necessariamente perda de controle imediata, mas levanta uma questão muito maior. Até que ponto conseguimos prever o comportamento de algo que evolui constantemente? Ao longo da história, toda grande inovação foi recebida com entusiasmo e medo ao mesmo tempo. A eletricidade, a internet, a própria revolução industrial, todas essas mudanças transformaram o mundo, mas também trouxeram riscos, consequências inesperadas e desafios que ninguém havia previsto completamente, e a inteligência artificial segue exatamente esse padrão, com uma diferença importante. Ela não é apenas uma ferramenta que altera o ambiente, ela tem o potencial de alterar a forma como decisões são tomadas dentro desse ambiente. Isso significa que, em algum nível, estamos começando a delegar partes do pensamento humano para sistemas artificiais, e essa delegação pode ser útil, pode ser eficiente, mas também pode ser perigosa se não for compreendida completamente. Porque quando decisões começam a ser automatizadas, surge uma dúvida inevitável: quem realmente está no controle dessas decisões? Empresas de tecnologia continuam avançando rapidamente nesse campo, criando modelos cada vez mais sofisticados, mais precisos, mais capazes, e isso acontece porque existe uma corrida global por inovação, uma disputa silenciosa
onde cada avanço pode representar vantagem econômica, estratégica e até política. E nesse cenário, desacelerar não parece ser uma opção, porque quem parar, fica para trás. Mas avançar sem limites também tem um custo, porque quanto mais complexo um sistema se torna, mais difícil se torna entender completamente como ele funciona internamente. E isso já é uma realidade em muitos modelos atuais, que operam como verdadeiras caixas pretas, gerando resultados extremamente precisos, mas nem sempre totalmente explicáveis. E quando algo funciona sem que possamos entender totalmente o processo por trás, surge uma sensação desconfortável, porque confiar em algo que não compreendemos completamente sempre envolve risco. E esse risco não precisa ser imediato para ser relevante, porque muitas vezes as maiores consequências surgem ao longo do tempo, de forma gradual, quase imperceptível, até que em algum momento a dependência já está estabelecida e voltar atrás se torna extremamente difícil, e talvez esse seja um dos pontos mais críticos dessa discussão. Não se trata apenas do que a inteligência artificial pode fazer hoje, mas do que ela pode se tornar amanhã. Existe também uma questão mais profunda, uma questão que vai além da tecnologia e entra no campo filosófico. O que acontece quando máquinas começam a simular comportamento humano de forma cada vez mais convincente, quando conseguem se comunicar, argumentar, criar e até demonstrar algo que se aproxima de empatia, ainda que de forma artificial? Isso muda a forma como nos relacionamos com a tecnologia, mas também muda a forma como enxergamos a nós mesmos. Porque no final, a inteligência artificial não está apenas evoluindo, ela está refletindo aspectos do próprio ser humano, padrões de linguagem, comportamento, decisão, e isso cria um espelho estranho, onde a linha entre o natural e o artificial começa a se confundir, e talvez seja exatamente isso que torna esse avanço tão fascinante quanto preocupante. Ao mesmo tempo, existem esforços para garantir que essa evolução seja segura, pesquisas, regulações, discussões globais sobre limites e responsabilidade, mas a velocidade do avanço muitas vezes supera a velocidade da regulamentação, e isso cria um cenário onde a tecnologia pode avançar mais rápido do que nossa capacidade de controlá-la totalmente. E então, voltamos à pergunta inicial: estamos criando algo que não podemos controlar? Ou estamos apenas no início de uma transformação que ainda não compreendemos completamente? Talvez a resposta não seja simples. Talvez não exista uma linha clara entre controle e perda de controle. Talvez o que exista seja um processo contínuo, onde cada avanço traz novos benefícios e novos riscos, e cabe à humanidade decidir até onde quer ir e, principalmente, como lidar com as consequências dessas decisões. Porque no final, a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia, ela é uma extensão das escolhas humanas, e o futuro que ela vai construir depende diretamente das decisões que estão sendo tomadas agora. Decisões silenciosas, muitas vezes invisíveis para a maioria das pessoas, mas que podem moldar o mundo de formas profundas e irreversíveis. E talvez o mais intrigante de tudo isso não seja o que a inteligência artificial já é capaz de fazer, mas sim o que ela ainda pode se tornar. Porque se existe algo que a história já mostrou, é que as maiores mudanças raramente anunciam sua chegada. Elas simplesmente acontecem, silenciosamente, até que um dia o mundo percebe que já não é mais o mesmo. Se você quer entender melhor essas mudanças, esses bastidores e essas histórias que estão moldando o futuro enquanto ninguém está prestando atenção, se inscreve no canal, porque alguns dos maiores acontecimentos do mundo não estão nas manchetes, mas estão acontecendo agora.